Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, uma alegria imensa para nós estarmos aqui, para estudarmos desta feita acerca dos personagens bíblicos da terceira lição, nossa revista Escola Bíblica Dominical, Acabe e os profetas, e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. Nós estamos aqui nesta noite, na companhia dos nossos companheiros, mais uma vez, pastor Wilson, pastor Luciano e pastor Anderson. E antes mesmo de iniciarmos essa lição, nós queríamos deixar para você um convite para que você se inscreva no nosso canal, né? Que você dê aí o seu like e também que você compartilhe com outras pessoas que você conheça, que são amantes da Bíblia, que professores de escola bíblica dominical, e que possam compartilhar desses ensinamentos, dessas instruções aqui, que nós estamos obtendo a cada pré-aula da escola bíblica dominical. Nós estamos trabalhando com as pré-aulas em cima dos personagens bíblicos que são tratados em cada lição. Desta feita, hoje nós estamos com a lição de número 3, como eu havia dito, Acabe e o profeta Elias. E eu já gostaria de te chamar aqui para uma leitura bíblica, que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 29 e 30. Depois, no mesmo livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 7. E ainda em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Vou estar lendo aqui para nós tratarmos após a leitura sobre esse assunto. Capítulo 16, versículo 29 de 1 Reis, vai dizer assim: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o,
e Sebaal seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Amém, meus irmãos? Uma vez que nós olhamos aqui para esta lição, que ela é riquíssima em informações para nós, haja visto que aqui nós temos dentro da lição dois públicos, dois auditórios, né? Aqueles que estão participando em primeira instância do ocorrido, que aconteceu, e nós que estamos tirando as lições do acontecido. Nós poderíamos ver aqui, eu estava analisando para tratar com os irmãos acerca dessa lição, eu analisando o versículo de número 29, nós vemos aqui que Acabe, o filho de Omri, ele começou a reinar no ano 38º de Asa. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é isso. A partir da segunda lição que nós tivemos na semana passada, a pré-aula, no domingo passado, né, foi o dia de nós estudarmos essa lição, e que foi uma lição extraordinária, para nos abrir o entendimento, a ponto de nos levar a entender que a partir de Roboão e Jeroboão houve uma divisão no reino de Israel. Então o que nós estamos vendo aqui, dois reis, Asa, que estava reinando sobre Judá, e neste período, no período do seu 38º ano do reinado do rei Asa, que era rei de Judá, que é o reino do sul, Judá e Benjamim, reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, a referência às 10 tribos, cuja sua capital era Samaria. 22 anos ele reinou sobre Israel, uma referência às 10 tribos. E aí o texto vai nos dizer que Acabe, ele fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos aqueles que foram antes dele. E olha que antes dele veio Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zinri e o seu pai Omri. Então ele fez pior do que todos esses. O interessante é que o texto aqui, ele traz no versículo número 29, o nome de Asa, cujo aqui significa o Senhor que sara, E Omri, ele fala no versículo número 29, sobre Omri, cujo nome vai significar aluno ou discípulo de Yahvé. E aí Acabe, que o nome significa pai ou irmão. Por que eu estou citando isso aqui? Porque existe o nome, ele tem muita importância nos nossos dias, como sempre teve em todo o período bíblico. Nós vemos a importância do nome. Nós vamos ver Deus perguntar para Jacó: qual é o teu nome? Porque o nome tinha uma certa importância sobre aquilo que a pessoa era ou aquilo que ela seria. Nós vamos ver Deus acrescentar no nome de Abrão para Abraão, mudar de Sarai para Sara. Nós vemos nomes na Bíblia que são de origens tradicionais. Nome de origem tradicional: João Batista, por causa do Batista, aquele que batiza. Nomes que são de origem consequencial, ou que surgiram através de uma consequência. Jabes, este é filho da minha dor. Nós vamos ver nomes que vão designar o que a pessoa seria. Como, por exemplo, nós estamos tratando do profeta Elias, de El de El Elohim, El de o Senhor é Deus, El de Elias, de Yahvé é Deus. Um nome que exalta ao Senhor. E nós temos nomes na Bíblia por diversas razões que levam a mensagem profética, como por exemplo o nome dos filhos do profeta Isaías. E nós temos também o nome que está acima de todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus, ao qual nós oramos, expulsamos os demônios. Mas, no entanto, o que nos chama a atenção, a explicação acerca da importância do nome e do seu significado, é porque existem pessoas que têm um nome com um significado até importante,
um significado que glorificaria a Deus no nome, mas que não honra o nome que tem. Quando nós olhamos, por exemplo, Onri, aluno ou discípulo de Yahvé, isso não aconteceu, porque Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele carregava um significado importante sobre o seu nome, porém as suas práticas não condiziam com a importância do seu nome. Quando nós olhamos, por exemplo, Acabe, que significa pai, há 3 tipos de pai na Bíblia. Existe o pai intelectual, como José, que disse, Faraó me colocou por seu pai. Existe o pai espiritual, como a ocasião de Elias, ao se separar de Eliseu, Eliseu faz uma declaração e diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele faz uma declaração, ele honra, né? Traz uma honraria a Elias nessa separação, comparando ao exército de Israel. Paulo vai chamar Timóteo de filho. Nós vamos ver, né, na Bíblia Sagrada, Pedro chamar João Marcos de filho. Este não era um filho biológico, mas um filho espiritual. Um filho que da parte dele recebeu orientações. Né? E aqui tem um pai biológico, que não é o caso de Acabe. Acabe deveria ser um pai no âmbito espiritual. Porque se politicamente ele vai ser um rei extraordinário, que vai desenvolver bem o seu trabalho, vai desenvolver bem a sua função, espiritualmente ele deixou a desejar. Porque o pai espiritual é aquele que orienta, que mostra o caminho, que conduz. E aqui no caso de Acabe, o texto vai dizer no versículo 30, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele desagradou a Deus, porque na condição de líder de uma nação, de um povo, das 10 tribos aqui, ele poderia ser uma espécie de pai espiritual, alguém que conduzisse o povo à adoração a Deus, como fazia Asa nos seus dias. Haja visto que no 38º ano de Asa, que removeu a sua própria mãe Maca, justamente pelo fato dela ter levantado o altar de adoração a ídolos. Asa que procurou arrumar a casa, por temor a Deus, ele conduziu o povo à adoração. E nós estamos aprendendo aqui que os personagens estão tendo a oportunidade de influenciar, de ser um influenciador. Uau. Quantos filhos nos dias atuais hoje olham para o pai ainda e dizem, eu quero ser como meu pai, tenho o seu pai como um herói. E aqui ele poderia ter sido um pai espiritual, como Elias foi para Eliseu, como Paulo foi para Timóteo, para as 10 tribos. Mas ele carregou um nome que ele não honrou esse nome. Meus irmãos, que nós possamos honrar o nome de cristão, porque nós que um dia fomos chamados de protestantes, né, a igreja que um dia foi chamada de protestante, de cristãos, hoje parece que caiu para o nível de gospel, mas que nós honremos o nome de cristãos, pequenos cristos, a semelhança de Cristo. Assim somos nós carregamos um nome que o Senhor nos concedeu por intermédio da sua graça. Então que nós possamos tirar a lição daqui. E aí o texto vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus reagiu. Porque nós temos aprendido que o céu ele não age, mas ele reage a uma ação humana. E nós temos visto muito isso na Bíblia, né? O céu reagir a uma ação humana. Haja visto que o capítulo de número 17, versículo 1, ele vai dizer, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Essa região, Gileade, é uma região rochosa, ou também conhecida como o Monte do Testemunho. Né? Dali, daquela região, surge Elias. Né? Aí Elias, ele disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí, meus irmãos, haja visto que nós estamos aqui com os nossos companheiros e nós queremos aproveitá-los, eu quero aqui começar já com o pastor Wilson. Né? Isso aqui gera para nós, pastor Wilson, uma indagação. Né? Essa chuva aqui, que não houve, se não haverá nem orvalho nem chuva.
Mas também nós temos aqui o reino dividido. Reino do norte, as 10 tribos, Israel, capital Samaria, onde Acabe está reinando, conduzindo o povo à idolatria. Por outro lado, nós temos Asa terminando o seu reinado ali, para já vir após Asa o seu filho Josafá, que também vai ser temente a Deus. Essa chuva, se ela vem como uma correção de Deus, como uma vara que Deus usa para corrigir o povo, essa chuva que Deus não vai permitir cair sobre a terra, Deus vai cerrar os céus para que não chova também sobre as tribos, o reino do sul, ou esta chuva que Deus vai cerrar os céus só não virá sobre o reino do norte? Pastor Wilson. Queridos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus companheiros, pastor Iel, pastor Ramos, pastor Luciano. Amém. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez com meus amados irmãos, também a vocês que nos acompanham aí através deste canal, seja muito bem-vindo, tá? Pois bem, pastor Iel, companheiros, é interessante, boa pergunta a ser feita, né? Mas quando nós vamos analisar sobre esse conceito, a questão da chuva estava ligado à obediência. Nós vamos vermos isso, por exemplo, quando Deus vai falar através da lei, no Deuteronômio capítulo 11, por exemplo, do versículo 10 a seguir, mas nós vamos ler só o 13 e o 14, que diz assim: e acontecerá que, se cumprirdes cuidadosamente os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e de amar ao Senhor vosso Deus, eu servirei a todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas à vossa terra no seu devido tempo. A primeira chuva, que é da primavera, né? E a última chuva, né? Que é o fim de outono, né? E a colheita a vosso trigo, o vosso vinho, o vosso azeite. Então perceba também o livro de Levítico, capítulo 26, versículo 4 e 5, também vai estar mencionando isso. Então a chuva para Israel estava ligada à obediência. Se o povo obedecesse a Deus, Deus mandaria chuva. Se o povo desobedecesse com as suas idolatrias, Deus cerraria o céu. Isto já é questão, Deus já tinha dado isso por lei. Então, analisando dentro desses pormenores, nós possamos perceber que isto ocorreu somente no Reino Norte. O Reino Sul, a chuva estaria acontecendo normalmente, pois, que nem o pastor Oriol mencionou aqui, o rei Asa foi um rei bom, fez um ótimo trabalho. O texto de 1 Reis, capítulo 15, né, no versículo número 11, né, ele vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fizera Davi, né? Ele vai exatamente remover os postes ídolos que os seus pais lhe colocaram, a sua avó, né? Também a sua mãe, e ele vai remover esses postes ídolos, né? E vai levar o povo a temer exclusivamente ao Senhor. Então, dentro desse princípio, esta chuva ela foi cerrada somente para o Reino Norte. O Reino Sul estaria ocorrendo com as suas bênçãos, com a sua chuva, dentro dos tempos pré-determinados por Deus normalmente. Tá? Amém. Então nós estamos aí, meus irmãos, vendo. Por que nós lançamos essa pergunta? E importantíssimo comentário do pastor Wilson aqui, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão sabendo separar e entender que os reinos foram divididos. E nós precisamos entender que houve uma divisão aqui no reino. Então tem o reino do sul e o reino do norte. E às vezes as pessoas elas englobam toda a terra aqui nessa profecia. E não é isso. Nós temos aprendido aqui com os textos que foram lidos, com o comentário que o pastor Wilson acabou de nos trazer, que não é isso, porque senão Deus ele contradiria a sua própria palavra. E a palavra do Senhor não pode ser contraditória, ela não se contradiz, muito pelo contrário, ela se complementa. Então nós temos que saber aplicar o texto de acordo com o que ele está nos trazendo aqui. Então quando você for trazer, não generaliza,
Não diz assim, Deus trouxe sobre toda a terra. Não, porque o reino do sul também estava na terra. Então nós precisamos entender que aqui a correção de Deus, ela veio para o reino do norte. Ela veio para Israel, cuja capital é Samaria, reino do norte, as 10 tribos. Uma vez que nós olhamos para o texto, e é interessante a forma de Deus trabalhar. Por quê? Porque ele vai dizer, depois veio a ele quem é Elias. A palavra do Senhor dizendo, olha como que Deus trabalha, meu amado. Deus não lhe mostra o próximo passo sem você primeiro cumprir a tarefa que ele lhe concedeu. Você nunca vai saber o que vem depois sem você fazer com excelência o que você está fazendo. E é assim que Deus trabalha. Lembra o que ele disse para Abraão? Ele diz assim, anda na minha presença. O relacionamento com Deus é o relacionamento da caminhada. Um passo após o outro. Depois que isso acontece, depois que ele profetiza, aí Deus vai falar com ele. E olha o que Deus lhe diz. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pastor Amos, nós vemos que tem situações, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, o que mais você ouve por aí, daquele irmão que ele dá uma estacionada, que ele para, depois volta, né? Ele diz assim, eu estava na caverna, mas o período em que ele entra na caverna, Deus manda ele sair para fora. O período em que Deus manda ele esconder no Querite. Aí se você começar a dizer agora, eu estava no Querite, aí há uma indagação, quem te mandou para lá? Porque o que Deus está querendo ensinar para nós aqui? Alguma lição nós vamos tirar aqui. Deus, ele profetiza uma profecia de nível nacional, diretamente para o rei, e aí Deus manda ele se esconder. Pastor Anderson, o que Deus está querendo nos ensinar através disso daqui? Quando ele manda ele se esconder, Deus está querendo preservá-lo, Deus está querendo protegê-lo, ou Deus está querendo ensiná-lo alguma coisa? E se porventura Deus está querendo preservá-lo do quê? Se Deus está querendo protegê-lo de quem? E se Deus está querendo ensinar alguma coisa para Elias, que pode também nos trazer uma aplicação nos dias atuais, o que Deus está querendo ensinar para Elias? Pastor Anderson. Meus queridos, a paz do Senhor, satisfação poder aqui, mais uma aula, estar aqui participando juntamente com os irmãos e também os nossos companheiros, né? A paz do Senhor também é nossos companheiros. Amém. Amém. É interessante, pastor Ian, que nós observamos, eu acredito assim, que são as três coisas, né? Tanto preservando, né? Mas em um ponto mais essencial, Deus também tendo um particular. É interessante porque ele profetiza, mas ao profetizar ele é o primeiro também, vamos assim dizer, a participar da profecia. As consequências, por mais que o povo esteja vivenciando a maneira que eles estavam afastados de Deus, na idolatria, por causa do rei Acabe, e quando Elias ele aparece em cena, ele entra em cena e profetiza, né, e Deus manda eles esconder, retira-te daqui agora e vai ao ribeiro de Querite e ali permanece. Observe que há um tempo que, por causa da seca, logo se acaba o ribeiro. A Bíblia diz que o ribeiro se secou, né? Então, a gente vê, por mais que Deus esteja preservando ele, tirando ele, vamos assim dizer, do sistema, né, de dentro do sistema que está instalado naquele momento, por mais que Acabe foi um bom político, mas espiritualmente foi um péssimo, né, péssimo espiritualmente, a gente observa que ali os profetas todos corrompidos, porque quem consagrou eles a profetas foi a própria Jezabel,
né? Vamos assim dizer. Então, na situação que Deus, ele tira Elias, preservando Elias, cuidando de Elias, mas também tratando com Elias. Porque o querido tem um significado, né? Ele tem um significado, e que nós possamos observar. Cortar sob medida. Deus tem um particular com Elias ali. Deus tem um momento com Elias. Por mais que Deus quer tratar conosco, e às vezes Deus está tratando contigo e você não está entendendo, e Deus está mandando você ir para Querite e você quer permanecer dentro do sistema, na situação que está, porque Deus quer ter um particular contigo. Deus quer te colocar sob a medida, da maneira que Ele quer. Por mais que você é um profeta, por mais que você está profetizando, mas também você participa da profecia. Você está vivenciando aquilo que você está profetizando. Então, nos dias de hoje, tem muitos que estão profetizando, mas não estão participando, estão vivendo. A consequência é que muitos estão padecendo, porque Deus quer preservar, mas muitos não querem dar ouvido. É interessante o que o pastor Wilson falou a respeito. Eu posso, pastor Wilson? Fica à vontade. Entrar nesse um pouquinho no detalhe, porque não foi só a chuva. Deus não reteu só a chuva, Deus reteu também o orvalho. E o orvalho vinha da onde? Do Monte Hermon. O Monte Hermon que mandava sobre os montes de Sião. E é interessante que Deus manda ele para o ribeiro de Querite e não para o Jordão. O Jordão, ele fluía a quantidade, não, ele manda para um ribeiro pequeno. Fica ali, vai ser sustentado ali. É interessante porque o Rio Jordão, ele nasce na onde? No pé do Monte Hermon. E há um ciclo aí, né, pastor Wilson? Aí há um ciclo. Por quê? Há um ciclo. O Rio Jordão, ele nasce no pé do Monte Hermon, desce, Mar da Galileia, e logo no Mar Morto. Então há um ciclo, porque chega no Mar Morto, à noite, há aquela neblina, levanta aquela neblina, sobe, há um ciclo, e aquilo volta, porque o Monte Hermon, por a sua extensão, a sua altura, capta toda aquela umidade e volta novamente à água. Então há um ciclo. Então Deus está dizendo assim, esse ciclo não vai ter mais. Não vai ter mais esse orvalho. Então Deus, ele fecha para o orvalho, para a chuva, e o povo então perece por causa da idolatria, da desobediência, mas Deus está ali com o seu profeta, trabalhando com ele ali, colocando ele sob medida, mas ele está também participando daquilo que ele profetizou. Meu Deus. Então eu louvo a Deus, porque Deus, ele é fiel e ele cuida de nós, e que nós possamos estar na vontade soberana de Deus. Amém. Graças a Deus. Então nós aprendemos aqui que Deus estava preservando ele ali para que ele não pudesse cair nas lábias também, né, pastor Anderson, do rei Acabe, né, de Jezabel. Deus o esconde, né, porque há momentos que Deus vai esconder, porque se ele aparecer é perigoso até mesmo para ele, né. Então Deus preserva Elias de uma eventual conversa natural com Acabe, que até então a profecia é de âmbito espiritual. Sim. Quem tá por detrás responsável pela profecia é Deus. E aí Deus quer preservá-lo, né? Mas é interessante o pastor Anderson nos trazer, meus irmãos, você que nos acompanha, né, acerca desse ciclo, né? Nós temos que respeitar a cada passo, a cada período. Vai chegar o tempo de chegar no Jordão, né, pastor Anderson? Mas não é agora. Agora é o tempo do ribeiro de Querite. Meu Deus. Então Deus é Deus que nos conduz passo a passo. Não tem que chegar no Jordão, querido, antes de passar pelo Querite de Deus, né? Porque Deus pode estar querendo tratar com você, moldar você. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, tem um grande chamado, mas Deus vai nos moldando do pequeno para o grande. Então é lindo. Nós estamos aqui, comentário do pastor Anderson também falou uma bênção, assim como o comentário do pastor Wilson, e espero que você possa extrair uma coisa, porque tem muita coisa boa para se extrair daqui, né?
Mas nós olhando aqui para o texto, nós vamos ver assim, que ele vai dizer, né? Que ele beberia a água do ribeiro de Querite, do ribeiro, e que o Senhor ordenaria os corvos ali para o sustentar. Né? E aí o texto diz que ele fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva, né? Ou seja, a profecia dele começou a se cumprir. Né? A chuva não veio, o ribeiro começa a secar, né? E aí quando o ribeiro começa a secar, que acaba a água, nós vamos perceber que Elias vai ser o primeiro a viver a repercussão no texto das suas próprias profecias, das suas palavras. Nos dias em que nós estamos vivendo, muita gente tem dito muita coisa, e depois algum vento tem levantado e ele tem estacionado na fé. Alguém tem orado a Deus pedindo alguma coisa, e quando Deus lhe dá, o que é que ele tem feito? Quando chega até ele não entende que ele está vivendo aqui a repercussão daquilo que ele orou, a repercussão daquilo que ele pregou, a repercussão daquilo que ele mesmo profetizou. É o caso de Elias. Podemos entender assim, pastor Luciano, que nós vivemos a repercussão daquilo que oramos ou daquilo que pregamos? Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A gente não sabe qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Agradecer a Deus pela vida dos nossos companheiros aqui, pastor Ariel, pastor Anderson, pastor Wilson. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Ariel, é interessante que o senhor estava falando, eu estava aqui prestando atenção, que a sarepta, a palavra sarepta, se a gente for buscar dentro dos originais, nós vamos perceber que o significado dele é lugar de função. Deus vai fazer o profeta viver o que ele está profetizando, só que dentro daquilo que ele está profetizando, Deus vai fundir o caráter dele. Você vai perceber que o pastor Anderson fez um comentário muito bom. Você vai perceber que depois que ele profetiza que não vai haver chuva, não vai haver orvalho, Deus vai enviar agora para Querite, um lugar sob medida, cortar sob medida. Deus vai modelar, ele vai tirar justamente ele de Querite. Deus vai tirar ele de Querite e vai enviar agora uma cozinha pobre. Você vai perceber no capítulo 17, 1 Reis, e versículo 7, que vai falar assim: mas com o passar dos dias secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. A leitura que o nosso pastor Ariel falou. Leu aqui. Você vai perceber que depois que parou, que cessou, que está se cumprindo a profecia, Deus agora vai tirar ele de Querite e vai enviar a uma cozinha pobre de uma viúva. Depois que Deus vai tirar ele dessa localidade, enviar para uma cozinha, Deus agora vai tirar dele os corvos e vai colocar agora uma mulher sobre a vida dele. E é interessante que Deus sim, ele vai trabalhar na personalidade do profeta, e também ele vai modelá-lo para poder não só falar, mas viver aquilo que ele está profetizando. Porque você vai perceber que no versículo 9, no livro de 1 Reis, o capítulo 17, versículo 9, vai falar assim: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Eis que ali ordenei uma mulher, viúva, que te sustente. Ele vai sair da área de conforto dele, Deus vai permitir ele sair da área de conforto dele. Assim, ó, você está aí, você profetizou, está tranquilo,
Mas agora o negócio é o seguinte, você vai ver de perto como que vai se proceder todas essas coisas. Deus, ele vê a água secando e Deus vai fazer a trajetória com ele agora. Ele sai do rio, vai para a casa de uma viúva e Deus usa uma viúva agora para poder sustentá-lo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nem todas as vezes que você for profetizar, você vai profetizar e vai ficar de boa, querido. Às vezes Deus vai permitir você passar pela situação para você entender que existe algum ponto da área da sua vida que Deus vai ter que trabalhar e tratar com você. Deus vai ter que tratar. Porque o que acontece? Olhando para nós, nós vamos falar assim, eu estou orando, estou jejuando, estou estudando, estou evangelizando, mas Deus, melhor do que ninguém, Ele sabe o que trabalhar em nós. Deus sabe. Então, vai existir momentos que Deus, Ele vai trabalhar em nossa vida. Às vezes a gente acha que não, eu estou top, estou tranquilo, agora estou chique, de maneira nenhuma. Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Então você perceba, Deus vai tirar do querite e vai para enviar para uma cozinha pobre. Hoje não. Fechando aspas e fechando aquela aspas e abrindo aspas aqui agora, para vocês entenderem. A maioria do pessoal, alguns profetas, alguns pregadores que pregam, eles acham que é pregar ali e ficar tranquilo, senhores. De maneira nenhuma. Deus vai tirar ele de querite. Estava sozinho, estava tranquilo, pastor El. Ele estava tranquilo, estava sossegado. Só que Deus vai tirar ele de lá para poder enviar para uma cozinha pobre. Tanto é que é verdade, tanto que a gente está falando aqui é verdade, que a mulher falou assim, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e é o seguinte, para mim e para o meu filho comer, a gente vai morrer e pronto. Pastor Luciano, então a gente começa a entender que Elias também é um profeta de Deus, mas aquele profeta que ele chega no lugar e se acomoda, né? Exato. Porque assim, se o ribeiro não seca, ele fica por alimento. Tem carne, tem pão, tem água para beber. E como tem outras coisas para ele fazer, né, pastor Anderson? Então nessa ocasião aí, Deus agora envia ele. Só que é interessante que Deus envia ele para uma terra do adversário. E quando está se procurando ele ali no território, nos territórios de Samaria, nos territórios que ele poderia estar, Deus o esconde, Deus o leva para Sidom. E os sidonitas eram adversários, inimigos. Vai entender que é a terra de Jezabel, na realidade. Né? Exato. Ou seja, os profetas, meu irmão, aqui ele não escolhia para onde ele ia. Mas Deus, eu vou para aquele lugar. O Senhor está me mandando para fazer isso. Não há questionamento. O profeta não pode questionar. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe o que espera. Não, no mínimo ele esperava uma coisa melhor. Porque se tem água e pão, já começa com água e pão. Carne. Então vai ter um negócio melhor para frente. Parece que o negócio se torna mais pior. Nesse caso aí, pastor Wilson, nós vamos entender que Deus também o levou ali para ser uma providência na vida da mulher. Poderíamos dizer assim? Né? Isso é interessante, porque, olhe bem, se fosse o nosso caso hoje, vamos colocar uma situação, e eu falo assim, olha, vai para Serepta, que eu já ordenei, já preparei uma viúva para que cuide de ti. Qual era a nossa percepção? Uma mulher de posse, uma pessoa de posse. Só que interessante, analisando os textos, essa mulher foi uma mulher rica, pela casa dela. Porque Elias não ficou dentro da casa, Elias ficou no quarto de cima, que era feito nas casas de quem tinha condições para hospedar os seus hóspedes. E esta mulher, exatamente, interessante que quando Jesus Cristo pronuncia sobre esse assunto, Jesus Cristo faz uma pergunta, dizendo que não havia viúva em Israel. Mas, se nós começarmos a pensar, mas por que Deus não mandou Elias para o reino do sul, com Asa, que lá estava tranquilo? Mas por que mandou exatamente, pastor, para a casa do inimigo? Porque Sidom, ali Serepta, estava a 10 quilômetros de Sidom. E era território de Sidom, território fenício, na verdade, né? Mas Baal era o deus principal de Serepta.
o Deus principal de Sarepta era Baal. Meu Deus. E Deus envia este profeta para a casa dessa mulher. Quando nós começamos a analisar esta mulher, é interessante que quando Elias chega lá e fala para ela que quer um copo d'água, ela não questiona. Mas quando Elias pede para ela também um pedaço de bolo, ela fala e ela vai questionar, dizer que não tem, e ela vai exatamente ali, depois que Elias vai lá, olha, eu tenho só um pouquinho de farinha na botija, numa panela, e um pouquinho de azeite na botija, que Elias vai e manda que ela faça primeiro para ele, e depois, tudo bem, ela vai, e ali Elias fica um tempo morando ali com o hóspede, e aquela farinha não acaba, aquele azeite não acaba, mas até aí, isto não foi novidade para essa mulher. Não foi novidade para essa mulher. A novidade foi quando o filho dela morreu. Interessante, na morte do filho dela, senhores, meus companheiros, ela revela um detalhe de suma importância. Primeiro, ela vai acusar Elias, tá? Dizendo que foi por causa da sua vinda, tá? E vai dizer que por causa de Elias, 1 Reis 17, 18, ela vai dizer assim, ó, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste até mim para trazer à memória o meu pecado. Perceba que ela fala no singular. Aqui nós não vamos aqui conjecturar por causa do nosso tempo e também a escola dominical, mas aqui ela vai dizer que tem um pecado específico, oculto, e ela vai deduzir que a presença de Elias ali Deus estava trazendo juízo matando o filho dela. Meu Deus. E aí, quando isto ocorre, que o Elias vai exatamente, é a primeira ressurreição mencionada na Bíblia, é essa aqui, tá? O filho dela vai ser ressuscitado pela oração, Deus vai ressuscitar através da oração de Elias. Ela vai revelar outro detalhe importante, que é exatamente o 17 e 24. Então disse a mulher Elias, agora sei que tu és homem de Deus. Agora. E vai dizer, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meu Deus. Então, antes disso, ela não tinha certeza. E o que Elias fez, aquilo que a farinha estava se multiplicando e o azeite, para ela não foi tanta novidade. Então quer dizer que os profetas de Baal poderiam fazer algo parecido. Meu Deus. Mas o que vai chamar a atenção dela, o que vai testificar que realmente Elias era um homem de Deus e que o que Elias falava era verdade, foi quando o filho dela foi ressuscitado. E aí exatamente, pastor Iel, a ida de Elias para aquela, foi uma providência na vida daquela mulher, tá? E também como aquela mulher ali vai ficar como exatamente uma mensageira, aqui ela vai se converter ao Deus de Israel. Pastor Wilson, então o senhor está querendo nos dizer que Deus ele preparou Elias para ir aos profetas de Baal, pastor Anderson, nós vamos ver aqui, que depois disso, que é a primeira vez que ele é chamado homem de Deus. O que nós podemos entender, pastor Anderson, é que Deus levou ele na terra do adversário, fez uma grande proeza na terra do adversário, para que ele entendesse que se eu sou Deus a ponto de fazer na terra do inimigo, na terra da idolatria, um milagre como esse, o que eu não vou fazer na terra do meu povo? Precisamos entender por esse caminho também, né? Exato. E aí, depois disso, nota-se que ele ficou mais tempo na casa da viúva. Sim. E depois disso, nota-se que vem a mensagem de Deus, diz para ele, no capítulo 18, né? E a Bíblia vai dizer que no terceiro ano, versículo 1 vai dizer no terceiro ano. Né? Então quer dizer que ele ficou mais tempo ali que no Ribeiro de Querido. E Deus preparando ele. Mas nós vamos ver aqui, em cima desse comentário do pastor Wilson, que eu achei muito interessante, que enquanto ele estava aqui comentando, meu irmão, nossa mente estava trabalhando em cima desse propósito, né? Dessa revelação, que Deus o leva na terra do adversário, faz uma grande proeza lá, para mostrar para ele, para o próprio Elias. Deus estava trabalhando em Elias ainda aqui, no profeta, para mostrar para o profeta, através da provisão que Deus lhe mandou e que através da mão dele, Deus o usou para trazer a casa daquela viúva, e o que pode ter levado ela ao arrependimento também, né, pastor Zé? Que pode ter levado ela ao arrependimento, porque se veio à tona esse pecado, sem que Elias a
contasse nenhum tipo de pecado para ela, leva ela ao arrependimento, a uma conversão a Deus, para que ela comece a testificar de Deus no território da própria Jezabel. Deus mostrando para o profeta Elias que Deus faz proeza no território que já foi dominado pelo inimigo. Então nós precisamos entender esse relato também. Não precisa você questionar quando é Deus que está na frente de um propósito, quando Deus te designa para algo. Faça a vontade de Deus, de acordo com a ordenança do teu líder, debaixo, porque tem muita gente que diz, Deus me mandou ali, Deus me mandou. Não, hoje você tem um líder. Em concordância com o teu líder, porque Deus respeita a hierarquia, não tenha medo de realizar o propósito de Deus na sua vida. Porque às vezes Deus te manda para determinado lugar para te preparar para algo maior que vem. E aqui, pastor Anderson, nós vamos ver, né, que quando Deus manda ele voltar, o texto vai dizer, e sucedeu que vendo Acabe Elias, Acabe vai confrontar Elias, ele vai tentar trabalhar na cabeça, na mente de Elias. Ele diz, és tu o perturbador de Israel? Ele quer jogar a responsabilidade de uma profecia que está sob a responsabilidade de Deus, porque quando a profecia vem de Deus, a responsabilidade de cumpri-la é de Deus, ele quer jogar para cima do profeta. Ele está tão cego que ele não consegue ver que não é Elias que impediu a chuva, mas o próprio Deus que usou a boca de Elias, que estava corrigindo eles. E aí ele vai e diz que Elias era perturbador de Israel, porque não tem chuva, não tem provisão, não tem orvalho, não tem ciclo, não tem colheita. Aí Elias vai dizer para ele, apontar para ele aonde que está, onde que iniciou-se tudo aquilo, por que tudo aquilo aconteceu. E então disse Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, né? Então agora, pastor Anderson, podemos dizer que Elias, ele tomou coragem, né? Não teve medo de enfrentar essa situação, de dizer essas palavras, de convocar os profetas, de convocar a nação ali, que estavam as 10 tribos ali, para o Monte Carmelo. Podemos dizer que ele teve essa ousadia através desse encorajamento na casa da viúva, através do que aconteceu na casa. Nós podemos dizer isso, pastor? Eu acredito que sim, né, pastor? Uma experiência, né? Como o pastor Wilson já foi falado ali, aqui é a primeira ressurreição, né? É interessante se nós formos observar o profeta Elias, ele aparece em cena do nada, né? Provavelmente foi alguns dos discípulos de alguma escola de profeta, fundada pelo profeta Samuel, né? O homem que seguiu os passos, né, do seu profeta. Mas é interessante se nós formos seguir na mesma mentalidade, na mesma linha de raciocínio. Quando ele passa pelo ribeiro de Querite, que é cortar suas medidas, ele passa por Sarepta, que significa lugar de fundição, né? Um lugar que ele foi ali mais ainda preparado por Deus, e a experiência que teve. Dentro desse ponto a gente observa que a atitude da viúva, em primeiro, sabendo ela que ela poderia fazer aquele bolo, né? Que ela poderia fazer aquele bolo, porque se ela faz aquele bolo e não obedece à voz do profeta, trazendo primeiro para o profeta, simplesmente ela ia comer nas suas próprias palavras. Iremos comer hoje e amanhã morreremos. E amanhã morreremos. Mas é interessante que ela faz primeiro para o profeta, ela faz primeiro para o homem de Deus, o profeta Elias. Há um sentido muito bom aqui, um sentido muito espiritual aqui, que o crente, sempre quando prioriza a ordem de Deus vinda, por exemplo, de um profeta, a qual reconhecemos que é um profeta, sabemos que é um homem de Deus, reconhecemos isso, priorizamos isto, observando a Deus, né? Deus pode trazer proeza, sim, na nossa casa, sustentar a nossa família, da mesma maneira que aconteceu com a viúva. Isto sim
claro, essa experiência, passando por essa situação, claro que motivou espiritualmente mais ainda Elias, porque ele viu quando ele orou e clamou e o menino ressuscitou, né? E o reconhecimento daquela mulher, sabendo que agora é o homem de Deus, né? E Deus agora fala com Elias. Elias vai ter com Acabe. É interessante que a Bíblia vai dizer que e a fome era extrema em Samaria, ou seja, o ponto caótico chegou, extremo, ao ponto que Acabe e Obadias estavam procurando Elias. Olha o ponto que chegou, porque dá a entender que Acabe é o único que é Elias. E muitos profetas de Deus, profetas verdadeiros de Deus, passam por isso aí, passam como perturbador. Muitos profetas, homens de Deus nos dias de hoje, estão passando por isso. É um perturbador, mas o outro lá que profetiza, né, de tudo, né? Não, aquele lá é o homem de Deus. O negócio hoje está invertido. Está invertido. Essa é uma realidade. Enquanto que uma pessoa, a mulher, está o reconhecendo como homem de Deus, o outro lá está reconhecendo como um perturbador. Então, é uma situação muito complicada. Mas eu creio que da maneira que ele passou, sim, ele teve esse revestimento aí, a vida dele espiritual renovada, né? Pastor Luciano, nós podemos dizer, diante dessa convocação que ele faz, o que o povo hoje, algumas pessoas dizem, existe mesmo o profeta de Deus e o profeta dos homens? Porque ele faz uma convocação aqui aos profetas de Baal e aos profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Então nós podemos dizer, Elias era o único ali que não comia da mesa de Jezabel. Então nós podemos dizer, existem mesmo os profetas de Deus e os profetas do homem? E qual é a diferença entre o profeta do homem e o profeta de Deus, pastor Luciano? Pastor Léo, eu estava aqui meditando no comentário anterior que você estava falando com o pastor Wilson. Você vai perceber que, já respondendo já sou de antemão, sim, existem os profetas de Deus e existem os profetas do povo, né? E o que me levou a pensar também aqui é como Deus preparou a personalidade e o caráter de Elias. Você vai perceber que Deus envia ele para a terra inimiga, mostrando até mesmo para o profeta Elias que, mesmo que ele profetizou e segundo a sua palavra não ia ter chuva nem orvalho, você vai perceber que em todo o tempo Deus está mostrando para Elias, fala, meu amigo, você é profeta, mas quem está fazendo por trás de você sou eu. Você vai perceber que o apóstolo Tiago, né, em sua epístola, no capítulo 5, versículo 16 em diante, ele vai falar que Elias era sujeito às mesmas paixões. Então, assim, você vai perceber que ele não era um homem diferente de nós. Ele não era um homem diferente de nós. Só que em todo momento, você vai perceber que Deus está sustentando ele, tanto modelando o seu caráter, mas mostrando para ele, só eu sou contigo. Então, a diferença e assim, uma lacuna gigante, principalmente nos nossos dias, é essa. Os profetas de hoje, que são os profetas que profetizam segundo a vontade do povo, eles não permitem que Deus venha modelá-los. Eles não querem passar por algumas situações para que Deus venha dar mais experiência e que aquilo que ele venha falar venha ter peso, experiência. A sua palavra venha ter peso quando ele for falar. Você vai perceber que quando Elias ele vai à frente até o rei Acabe, que o rei Acabe pergunta para ele se era ele o perturbador, ele vai olhar para Acabe e falar, não, você é o perturbador. Por que ele vai usar já de autoridade? Ele percebeu que em todo momento Deus, no caminho que Deus estava conduzindo, Deus estava tanto trabalhando no caráter dele, na personalidade dele, e também mostrando para ele, só, eu estou mostrando para você que sou com você. Em tudo que você falou até agora,
a minha parte eu estou fazendo. Ah, mas pastor Luciano, você está querendo dizer então que Deus ele é movido segundo... Não. Em todo momento Deus está honrando a palavra do profeta Elias, mostrando para ele, para o próprio profeta Elias, que não é ele, e sim Deus. Então a diferença nos nossos dias é essa. As pessoas não querem ser modeladas por Deus, não querem passar pelo processo de Deus para poder receber algo da parte de Deus e que Deus venha com peso honrar a palavra do homem, do servo de Deus. É complicado, né? Porque o que acontece é assim, as pessoas preferem a mesa honrosa, farda de Jezabel, ao bocado de pão da viúva, passar pelo querite, ficar escondido, ser melhor os holofotes, ainda que eu tenha que dizer uma palavra que agrade às Jezabels dos dias atuais, os Acabes dos dias atuais, se for necessário para se assentar à mesa, né? Que assim seja. Mas vamos ouvir aqui mais um último comentário, o nosso tempo também ele é bastante escasso, o pastor Wilson, só para finalizarmos aqui, porque, pastor Wilson, nós temos visto muita gente contar diversos testemunhos, mas se conta muitos testemunhos de experiências de bênçãos materiais. E aqui nós podemos ver aqui, diante da desvantagem que o profeta Elias estava, o que o leva a ter essa fé, essa confiança em Deus, essa autoridade em Deus, conforme o pastor Luciano vinha trazendo essa linha de raciocínio, foi as experiências espirituais que ele teve com Deus. Então nós podemos entender que as experiências espirituais que não são contadas hoje, fazem falta hoje para se ter profetas com as mesmas autoridades e semelhança de acontecimentos extraordinários, de acontecimentos sobrenaturais. Seria, no caso, as pessoas buscam muito na oração, buscam muito de Deus as bênçãos materiais. E não, muitas das vezes elas não entendem que Deus também quer lhe conduzir por experiências espirituais. Dificilmente você vê alguém dizendo, como o profeta Daniel, eu tive uma visão. Dificilmente você vê alguém como o profeta Elias, vai para determinado lugar. E entender que quando ele chega lá, ele vai ser a provisão de Deus, ele vai ser a voz de Deus naquele lugar, e que Deus vai mudar aquele ambiente. Então, diante das desvantagens que ele estava ali, podemos dizer, pastor Wilson, que foi as experiências que ele teve antes, que levou a ir para esse desafio com fé, com autoridade com que ele foi, diante de Baal e dos profetas, diante de Acabe, Jezabel e dos profetas ali? Podemos dizer isso? Sim, possamos sim. E também, professor, o interessante o que também estava assegurado pelo que as escrituras lhe falavam. Pela escritura que ele já tinha ali, né, que precisamente o Pentateuco, né, e também pelo seu relacionamento com Deus. Nós vemos que o profeta Elias, antes de se apresentar a Acabe, ele entrou em oração 6 meses para se apresentar a Acabe, na sua primeira fala com Acabe. Depois disso, todo o período que ele teve no Querite, ele estava ali, com certeza estava em oração, lá em Serepta, com certeza. Então, esse relacionamento com Deus, essa convicção daquilo pela qual ele teria certeza que Deus não lhe decepcionaria, foi que ele teve toda essa questão de ousadia, de intrepidez, de ir com ousadia, porque ele sabia que ele estava desafiando um Deus morto. E o Deus pela qual ele tinha um convívio era um Deus vivo. Então ele sabia que era impossível ele perder. Nós vamos, na próxima aula, querida, vamos falar sobre as 3 principais desvantagens que Elias estava, tá? Só para finalizar a minha fala, eu quero aqui só frisar na fala do pastor Anderson, o 1 Reis 18:10, que vai dizer que não houve nação ali vizinha que Acabe não procurasse Elias, tá? Outra coisa é que Acabe tinha 400 profetas que lhe profetizava aquilo que ele queria ouvir. Isso nós encontramos também no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, tá? Nós vemos aí nos primeiros versículos que Acabe e Josafá faz uma aliança para ir para a batalha, e aí Acabe convoca os seus profetas, que é de 400 homens, e todos profetizam que ele poderia ir. E aí o Josafá vai perguntar,
mas não há um profeta do Senhor. Então os 400 que estavam ali não eram do Senhor, era de Acabe. Tá? E aí se chama Micaias, não vou entrar aqui no mérito da questão, e Acabe vai dizer, ó, tem um aí que é o tal do Micaias, mas ele nunca profetiza ao meu favor. Ele é sempre contra mim. E Josafá, eu quero ouvi-lo este, tá? Então, perceba que ele tinha 400 profetas que só profetizava aquilo que ele queria ouvir. Hoje parece que não muda muito disso, né? Então Deus abençoe. Meus irmãos, nós chegamos ao término, né, ao final de mais uma pré-aula, mas eu gostaria de deixar para você aqui o versículo 21, que nós possamos entender que é a primeira vez que Elias se apresenta ao povo, né? Sim. E nós vemos ali que ele tinha se apresentado ao profeta, logo Deus lhe manda esconder, ir para o ribeiro de Querite. Depois do ribeiro, quando ele se secou, Deus manda lá Sarepta, e Acabe já o conhecia, mas o povo ainda não o conhecia. E há uma preocupação muito grande, o profeta demonstra aqui o sentimento de Deus para com o povo, porque entende-se que o povo cocheava em dois pensamentos. Como assim dois pensamentos, se até então só tinha os profetas de Baal? Mas o próprio povo já desconfiava, porque há profetas de Baal, profetas de Azera, tantos profetas, e continuamos na mesma situação. Por que estamos passando por isso? Então Elias mostra para eles que estavam seguindo a Baal, por causa dos profetas de Acabe e de Jezabel. Mas ele vai lançar um desafio, e através desse desafio ele vai prová-los quem realmente é Deus. E aí ele diz, aquele que for Deus, vocês seguem. E o povo não sabia o que dizer, porque o povo não tinha quem ele orientasse. Elias aparece no cenário agora para o povo. Então que nós possamos extrair o máximo de aprendizagem desta lição, e nós esperamos você na próxima semana aí. Tá? Enquanto isso não chega a nossa próxima aula, compartilha, dê o seu like, curta o canal, se inscreva no canal, que Deus te abençoe.